Hoje a gente vai estar vendo como que ocorre a interação entre os objetos através dos conceitos de quantidade e movimento. Bom, a quantidade de movimento ela pode ser definida como um produto entre a massa e a velocidade, ou seja, multiplicação entre a massa e a velocidade. Quantidade de movimento a gente representa pela letra Q maiúscula, o m é a massa e o v é a velocidade. A unidade de medida de quantidade de movimento é a mistura das unidades de massa e velocidade, portanto, quilograma metro por segundo. Então, quantidade de movimento é a multiplicação da massa vezes a velocidade. Então, Q igual a mv. A gente vai estar vendo então quais situações, né, de interação que alteram ou que não alteram essa quantidade de movimento. Bom, a primeira forma que a gente vai ver de interação através da quantidade de movimento é o que a gente chama de força externa. Então, olha só, quando um corpo ele só consegue mudar a quantidade de movimento dele através de duas formas. A gente vai ver aqui primeiramente através da força externa. Então imagina aqui, ó, esse objeto azul é o nosso sistema. E esse objeto ele está inicialmente em repouso. Então esse objeto ele por si só ele não consegue alterar a quantidade de movimento dele, ou seja, não tem como ele aumentar nem diminuir a velocidade dele sozinho. Ele precisa ter algum tipo de interação com outro objeto. Então eu coloquei aqui um objeto vermelho que ele está vindo, ele foi arremessado na direção do objeto azul e vai ocorrer aqui então uma colisão. Esse objeto vermelho vai dar um empurrão nesse objeto azul. Então, note que o objeto azul ele está recebendo uma quantidade de movimento que vem de fora dele, não é algo que vem interno do sistema dele. Por isso a gente chama de força externa. É algo externo ao sistema que faz com que esse sistema seja movimentado, com que ele se mexa. Então, o objeto vermelho ele colide no objeto azul ou dá um empurrão. Então, quando acontece isso, então ocorre aí a mudança da quantidade de movimento ou a variação da quantidade de movimento do objeto azul devido a uma força externa. Essa é uma das maneiras que um objeto tem de se mexer, quando ele interage com o outro através de uma colisão, através de um empurrão. Um exemplo seria na situação de uma mesa de bilhar, uma mesa de sinuca, onde as bolinhas elas são movimentadas através da colisão entre as outras. Então, o objetivo é você movimentar elas através do sistema de colisão. Agora, uma segunda situação de interação é quando você tem um sistema que interage com algo que está dentro do próprio sistema, ou seja, você tem uma força interna. Então, observe aqui, ó, você tem o objeto azul, novamente, e o objeto vermelho. Agora, os dois fazem parte do mesmo sistema. Um está aqui bem próximo ao outro. Então, se alguma força, seja tanto do objeto azul para o objeto vermelho ou do vermelho para o azul, se alguma força empurrar um de maneira oposta ao outro, eles vão se movimentar dessa maneira aqui. Ó. Pode ser uma mola, uma explosão, alguma coisa que afaste um objeto do outro. Então, nesse momento, a gente diz que existe uma força interna no sistema. Ou seja, um objeto está interagindo com o outro através de uma força interna, fazendo com que o objeto seja empurrado na direção oposta ao outro. Então, note que aqui o objeto azul ele só consegue se movimentar agora porque ele empurrou outro objeto. Então, essa interação a gente chama de força interna. Então, nessa situação aqui, acontece uma coisa muito importante. Acontece a conservação da quantidade de movimento. O que isso significa? Que a quantidade de movimento que o objeto azul tem vai ser a mesma que o objeto vermelho também vai ter. Então, a mesma quantidade de movimento que foi arremessada para o lado de cá vai ser igual à quantidade de movimento que foi arremessado para o outro lado. Cuidado! Eu não estou dizendo aqui que a velocidade dos dois vão ser iguais, não necessariamente. Porque existem situações onde a massa é muito diferente. Por exemplo, se você imaginar um cara de patins, ele arremessa uma bolinha, por exemplo, de tênis ou uma bola de basquete que seja. A massa dos dois é bem diferente, então obviamente a velocidade que um vai ser impulsionado para um lado e para o outro vai ser diferente. Porém, o produto da massa vezes a velocidade é que vai ser igual. Então você pode ter uma situação, por exemplo, do objeto vermelho com uma massa muito grande, ele vai ser arremessado com uma velocidade pequena. E em contrapartida, se o objeto vermelho tiver a massa pequena, ele vai ser arremessado com uma velocidade grande. Então, tudo vai depender da massa e da velocidade de cada um. Mas o resultado da massa vezes a velocidade de cada um dos dois é que vai ser igual. Ou seja, a quantidade de movimento dos dois vai ser igual. E daí a equação fica dessa maneira. Ó.
a equação da conservação, né, da quantidade de movimento. Então, tudo que você joga para um lado vai ser arremessado para o outro com a mesma quantidade de movimento. M1V1 igual a M2V2. Na prática, quando a gente vai andar, por exemplo, a gente precisa empurrar alguma coisa para trás. Então, no caso aqui do nosso sapato, a força interna ela acontece entre o sapato e o chão, que seria o atrito. Então, através dessa força interna, que é o atrito, que a gente consegue empurrar o chão para trás para conseguir ir para frente. Então, sempre a gente tem que empurrar alguma coisa na direção oposta para poder se movimentar para frente. O carro também utiliza os pneus para empurrar o chão para trás e ir para frente, e também para poder frear ou para poder alterar a direção da velocidade, né? Para você quer ir para a direita, o pneu tem que dar um jeito de empurrar o chão para a esquerda, e assim vai. Por isso a importância dele manter um atrito com o chão, né? Os engenheiros e pilotos de Fórmula 1 se preocupam muito com a qualidade dos pneus dos carros, né? Para manter ali a aderência para que o piloto consiga realizar todas as manobras na pista sem escorregar. Até porque perder o atrito significa literalmente perder todo o controle do carro. Na situação, por exemplo, de aquaplanagem, é onde você perde ali o atrito com os pneus, com o chão, então você não consegue controlar o carro, porque você não tem nada para empurrar, seja para um lado ou para o outro, você não tem mais o chão como apoio para você conseguir manobrar o carro. Outra situação, né, é o barco. Por exemplo, o barco para ir para frente, ele precisa fazer o quê? Empurrar uma quantidade grande de água para trás. Então, novamente, você tem aqui a interação o quê? Agora, não só exatamente com uma coisa sólida, mas qualquer coisa que você empurrar para trás que tenha massa. Então, no caso do barco, ele empurra a água para trás para poder ir para frente. Um canoísta, com o remo, ele empurra também a água para trás para ir para frente. Na situação do canoísta, é interessante observar que se ele estiver andando em cima da canoa, se ele está andando para frente, a canoa ela vai se movimentar para trás. Por quê? Porque a canoa em cima da água ela está numa região com pouquíssimo atrito, que seria a água. Então, quando ele anda para frente, ele precisa empurrar a canoa para trás. Então, a canoa se desloca para trás. Aí, ao passo que ele começa a frear para poder parar o movimento dele em cima da canoa, a canoa também para de se mover, porque ele vai aplicar uma força na direção oposta. A hora que ele começar a caminhar para trás, a canoa novamente volta a caminhar na direção oposta. Então, até mesmo o movimento do canoísta em cima da canoa, ele precisa interagir com a canoa, né, para ele poder ir para frente ou para trás. Como a canoa não está presa em local nenhum, ela também vai se movimentar para frente ou para trás. No ar, o avião não tem o atrito com o solo, né, como por exemplo o carro tem com o asfalto. Então, para ele se movimentar, bem semelhante ao barco, ele tem que empurrar alguma coisa para trás. Nesse caso, o ar, né? Todo o sistema de propulsão de qualquer avião é projetado para mandar grandes quantidades de ar para trás para poder impulsionar o avião para frente, né? Todo tipo de aeronave ela funciona basicamente com esse sistema. O motor tem a função de jogar o ar para trás com grande velocidade para poder conseguir impulsionar o avião para frente. Então ele faz algo semelhante ao barco. O barco joga água para trás para se movimentar, o avião joga o ar para trás para poder se movimentar. O foguete também usa algo bem parecido. Só que no caso do foguete, o ar ele é algo que ele não tem o tempo todo. Então, por exemplo, quando o foguete sai fora da atmosfera da Terra, né, ele chega numa situação onde ele não tem ar o suficiente para poder se movimentar. Então é por isso que um avião ele não consegue chegar, por exemplo, sair fora da atmosfera da Terra e voar, vamos dizer assim, né, para a Lua ou para outros lugares. Por quê? Porque o sistema do avião ele foi feito para jogar o ar para trás para se movimentar. Fora da atmosfera da Terra você não tem as moléculas de ar para jogar para trás para você conseguir se mover. Então você precisa de outros recursos para poder conseguir se mover lá no espaço. E o foguete, ele utiliza grandes tanques com grande quantidade de combustível e oxigênio para jogar literalmente para fora, para jogar para fora dele, arremessar para fora, para poder conseguir se deslocar. Então a função do combustível no foguete não é só fazer os motores dele funcionar, mas ele serve como impulso, assim como o objeto vermelho que a gente viu lá empurrou o objeto azul, o foguete empurra essa massa de ar, de combustível toda para baixo ou para trás, para poder ir para frente, né? Então, no caso do avião, você poderia ter um avião elétrico que ele funcionaria normalmente, porque
motor elétrico empurraria o ar para trás com a hélice da mesma maneira. Já um foguete, para fazer a mesma coisa, não teria como. Não tem como você colocar uma hélice num foguete, por quê? Porque a hélice não vai empurrar nada lá no espaço, não tem ar lá. Então é por isso que o foguete ele precisa carregar combustível o tempo todo, algum tipo de combustível massivo para poder ser arremessado para trás, para ele conseguir se mover para algum lugar. Todo o sistema de propulsão do foguete ele é feito de alguma maneira com algum tipo de gás, algum tipo de combustível que é arremessado para ele conseguir fazer as manobras no espaço, inclusive para poder conseguir voltar para a Terra, né? Por isso o combustível ele é extremamente controlado dentro de um foguete para não faltar numa situação de emergência. E algo semelhante acontece com o astronauta, já que a gente está falando do foguete, né? O astronauta, quando ele está no espaço, para ele conseguir se movimentar, ele depende totalmente da interação com outro objeto. Então isso precisa ser muito bem pensado. Por exemplo, nessa imagem que a gente vê aqui, o astronauta ele está sem nenhum cabo, sem nenhum ponto de apoio. Então, para ele se movimentar, ou ele tem que ter algum sistema de propulsão no traje dele, e esse sistema com certeza ele seria um combustível que uma hora acabaria, então ele tem que estar controlando o tempo todo, ou alguma coisa ele precisa arremessar na direção oposta àquela que ele tem que se movimentar. Vamos supor que ele tem algum objeto na mão, ele arremessa esse objeto para frente para poder ir para trás, ou para trás para poder ir para frente. Então ele perderia esse objeto, no caso, se ele arremessasse para o outro lado, para tentar se movimentar. Mas então tudo isso é pensado antes do astronauta ficar assim livre, né, no espaço, sem nenhum tipo de interação. Porque se ele não tiver nenhum tipo de propulsão, nenhum objeto, se ele não tiver nenhum tipo de propulsão ou nenhum objeto para ele interagir lá no espaço, ele não consegue se mover para lado nenhum. E isso pode ser um problema, porque ele pode ficar muitas vezes sem ter como voltar, por exemplo, para a nave ou para a estação espacial onde ele está, porque ele não vai ter como ter um ponto de apoio, ter um objeto para ele se interagir. Se ele não tiver que seja uma chave de fenda para ele jogar no outro lado bem rápido para ele poder se movimentar, ele não vai conseguir sair do lugar. Ele vai ficar ali literalmente perdido, vagando no espaço, a não ser que alguém vá atrás dele. Então, no espaço, você só consegue se mover se você jogar alguma coisa na direção oposta ou se alguém interagir, por exemplo, através de uma colisão, como nós vimos lá na primeira situação. Dois filmes aí bem legais que, para quem quiser assistir aí como sugestão, que mostra bastante esse tipo de fenômeno de interação. Vou deixar aí o filme Gravidade e o filme Passageiros, que mostram bem legal essa parte do astronauta tendo que lutar com a questão da ausência de ponto de apoio para poder se mover no espaço. Umas cenas aí bem legais. Isso aí, quem curtiu, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aula.